Hoje é um vídeo especial, porque você vai ouvir o áudio de 9 microfones que eu vou testar aqui, condensadores e dinâmicos. Antes eu fiz um vídeo sobre os melhores microfones e tal, mas eu não testei eles. Agora eu vou testar cada um deles, você vai ouvir o áudio de cada microfone aqui. Esse microfone que eu estou usando agora é o microfone da Deity VO7U. Ele não está na lista, tá? Até por causa do valor dele, principalmente hoje por causa de taxação e por aí vai. Mas eu busquei microfones que estão abaixo, até o momento, abaixo de R$ 500, tá legal? Então você pode adquirir no AliExpress ou também no Amazon. Os links, ó, estão aqui embaixo. Todos os microfones vão ser testados sempre, ó, com uma distância assim mais ou menos, tá? Essa distância assim mais ou menos, principalmente os microfones condensadores. Os microfones dinâmicos eu vou botar uns 4 dedos assim, tá? Mas os condensadores eu vou deixar uma distância de, acho que mais ou menos 5 dedos e mais um pouquinho, tá? Todos eles vão estar somente com supressor de ruído, limitador e compressor, tá legal? Sem nenhum tipo de equalização. Todos eles vão estar com esses filtros, todos regulados da mesma forma. Lembrando que você pode fazer com que o áudio desses microfones melhore bastante, desde que você saiba utilizar esses filtros, tá legal? Então, tudo gravado aqui no OBS. Então, vamos lá direto para o primeiro microfone da lista. Vamos lá para o primeiro microfone, esse aqui é o AM8W. W que significa white, que é branco em inglês, então, mas é a mesma coisa, tá? AM8, um dos microfones que eu mais recomendo aqui no canal, e assim, é um dos meus queridinhos, vamos dizer assim, e eu gosto muito do branco também, tá? É um microfone extremamente versátil, um microfone dinâmico da Fifine, extremamente versátil, e aqui eu vou falar sobre alguns pontos, assim, que eu gosto deles, alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, até para você já ir ouvindo o áudio desse microfone. Lembrando que eu estou somente aqui com compressor, supressor de ruído e limitador, tá? Esses são os únicos filtros que eu estou ligado aqui no OBS, tá legal? Esse microfone, ele tem um excelente custo-benefício, ele tem uma ótima espuma, eu gosto muito da espuma desse microfone, tá legal? Ele também é bem versátil, até por ele ter uma entrada XLR aqui atrás e USB. Agora eu estou conectado via USB, por isso que o LED está ligado aqui, porque via XLR o LED não funciona. E os controles aqui em cima também funcionam e tal, o mute aqui embaixo e o botão também para você trocar as luzes de RGB, tá legal? É um microfone que é compatível via USB-C, é compatível com PlayStation também, 4 e 5, segundo a fabricante, tá? Agora, alguns pontos que eu não gosto muito nesse microfone, o corpo dele é de plástico, então eu sempre vou inculcar com essa parte, ele não passa uma ideia, assim, de robustez. E outra questão também, esse aperto dele aqui que me irrita um pouco, que ele não dá um aperto suficiente para essa parte aqui, esse movimento do microfone ficar bem firme. Então esse é um problema muito grande na minha opinião. E a cápsula, ela é bem próxima da espuma. Se você for ver aqui, se eu tirar a espuma, eu fiz até isso num outro vídeo, você vai ver que a cápsula é bem próxima. Mas acaba, assim, em outros microfones isso causaria uma distorção no áudio. Nesse caso aqui não causa. Você vê que eu estou falando próximo a ele, tá? Mas não está causando nenhum tipo de distorção. Vou falar um pouquinho mais próximo agora para você ouvir, ó, Proximity Effect. Mas assim, o ideal seria falar nessa distância aqui, tá? Uns 4 dedos mais ou menos, e diretamente no microfone, tá legal? Se você for fazer um podcast, alguma coisa desse tipo, então esse seria o ideal. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar agora aqui ele eu vou conectar o cabo XLR nele e aí a gente vai ouvir o áudio dele diretamente na interface da Takstar, que é a MX630. Legal? Então vamos para o áudio do AM8 via XLR. Esse é o áudio do AM8 via XLR. Ele está conectado diretamente à minha interface de áudio da Takstar, a MX630, que é uma interface muito boa, entrega uma qualidade muito boa. Então esse é o áudio que você está... Lembrando que eu só estou com 3 filtros ligados aqui no OBS, com limitador, compressor e redutor de ruído. Eu estou aqui com um ventilador de teto ligado, a minha janela está aberta, eu estou com essas espumas acústicas aqui, mas assim, não é um ambiente assim super tratado, mas está melhor do que estava antes, né? Então, para diminuir a questão da reverberação. Mas esse é o áudio do AM8 versão branca, que é o AM8W,
via XLR. Um microfone extremamente versátil e eu gosto muito dele. É um dos microfones, como eu falei anteriormente, é um dos microfones que eu mais recomendo aqui no meu canal. Tô falando com ele assim para você já ir ouvindo a qualidade desse microfone. É claro que, como eu falei anteriormente, o áudio desses microfones podem melhorar se você souber equalizar, souber utilizar os filtros de maneira correta, bem melhor do que eu, provavelmente. E aí você vai ter uma qualidade bem superior. Se bem que a qualidade dele, assim, na minha opinião, já está muito boa, tá legal? Então vamos lá para o próximo microfone da lista. Agora eu estou usando o microfone K669D, também da Fifine, um microfone dinâmico igual ao AM8, mas só que ele é somente XLR, tá legal? É um dos microfones, assim, é um dos microfones que eu mais gosto. Assim, esse aqui, o áudio dele, na minha opinião, é muito bom. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um podcast e tivesse que escolher o microfone para comprar, eu compraria, por exemplo, se eu precisasse de 4 microfones, eu compraria 4 microfones desse aqui. Porque o valor é extremamente baixo e o que ele entrega é absurdo, na minha opinião, pelo valor dele. E ele se compara muito com microfones de até R$1.000 ou até mais, para você ter uma ideia, na minha opinião, tá legal? Então é um microfone muito bom, eu gosto muito dele. Ele vem com essa espuminha aqui dentro, ó. Mas aí, o que acontece? O que eu fiz? Eu tirei essa espuma aqui de dentro da cápsula dele, porque eu tenho uma espuma externa. Ele não vem com essa espuma aqui externa, ele só vem com essa espuma por dentro, tá legal? Eu acabei tirando, porque eu acho que dá uma melhorada no áudio. Você vai me dizer, tá? Mas esse microfone ele já entrega um áudio, assim, na minha opinião, muito, muito bom. Então ele tem um excelente custo-benefício. Ele é minimalista, então ele é bem simples, tá? E ele é bem pequeno. Então, para você ter uma ideia, aqui tá o meu celular. Olha aqui, meu celular ele é bem maior do que ele. Né? Se você ter uma ideia. Uns 2 dedos maior que ele, eu acho. É porque ele tá com a espuma e tá aparecendo, mas deve ser uns 2 dedos maior que ele. Então ele é bem pequeno, tá? Mas o corpo dele é todo de metal, então ele tem uma aparência muito, assim, robusta, ele é pesado. Ele me parece assim, ser um microfone bem construído. E pelo que ele entrega, eu acho que a Fifine, ela acertou muito nesse microfone aqui. Ela acertou muito, muito mesmo. É um dos melhores microfones dinâmicos, na minha opinião, que eu já testei até hoje. Principalmente por causa, assim, que tem a melhor combinação, principalmente por causa do valor dele, tá? Então, ele tem uma qualidade superior, eu já falei, ótima rejeição de ruído, até por ele ser dinâmico. Eu precisei dar um ganho um pouquinho maior ali nele do que o da Fifine, o AM8, mas tá bom. Ele não tem USB, eu não sei se isso seria um negativo, porque se você for usar ele de uma forma mais profissional, como eu falei, podcast, você tem que usar via XLR. Então ele é um microfone para um público um pouquinho mais diferenciado. Você vê que ele não tem LED, não tem nada disso. Então, assim, é um microfone que entrega uma qualidade muito boa e ele não vem com essa espuminha aqui. Mas eu comprei essa espuma por R$20, tá? Então, vale muito a pena esse microfone aqui da Fifine, o K669D. E vale muito a pena também, se você quiser adquirir pelo link aqui embaixo na descrição. E também dá um like, já vai dando um like nesse vídeo aí, porque deu trabalho, hein, pra fazer, hein? Tô mostrando pra você na prática o áudio de cada um desses microfones para te ajudar aí a tomar uma melhor decisão, tá legal? Então vamos lá pro terceiro microfone de hoje, mais um dinâmico. E eu não vou te falar. Vamos direto para ele e aí você já vai ver aqui na tela. O próximo microfone é esse carinha aqui, ó, um dos queridinhos aí da internet, que é o FDUC SL40. Esse é o X, porque ele é somente XLR. Você tem o SL40, que aí ele é XLR e USB-C. Esse aqui é o X e ele é somente XLR, tá? E é bem mais barato. Então, ele faz assim... Esse microfone ele acaba tendo um excelente custo-benefício por causa a versão XLR dele, tá? Porque ele não tem esse USB-C. Mas você perde um pouquinho da versatilidade aí se você busca algo que tenha USB também para conectar no seu celular, por exemplo, tá? Mas essa interface aqui, eu tô na interface da Takstar, a MX630, eu consigo ligá-la no celular, então para mim tanto faz, eu preferi escolher uma versão mais barata. E eu já fiz um vídeo aqui também do FDUC
que na verdade era o VEG, né, que é a versão XLR e também USB. Esse microfone, ele é um microfone dinâmico da F2C, ele tem um design, na minha opinião, superior, ele parece muito assim com esse microfone de podcast e tal, então assim, questão de design, ele é muito bonito. Ele tem um corpo todo de metal, então assim, ele tem uma robustez gigantesca, então ele parece meio que um tanque de guerra, ele é bem pesadinho e tal. Ele também tem um ótimo custo-benefício, eu já falei, bem assim, hoje ele tá menos de R$200. E assim, ele precisa, na minha opinião, ponto negativo, ele precisa de uma boa equalização, porque ele dá uma enfatizada assim nos graves. Então se sua voz já é grave, você precisa saber equalizar ele um pouco aí, tá? Mas se sua voz não é grave, ele vai dar um pã na sua voz, tá legal? Então ele vai dar uma levantada assim na sua voz. E ele é meio estilo assim broadcast mesmo, ele é um estilo meio de rádio assim, de podcast. Então esse microfone tem essa pegada, tá legal? Mas nada impede de você, todos esses microfones aqui que eu vou mostrar hoje, que eu já mostrei, todos eles você pode usar para gaming, você pode usar para podcast, você pode usar para criação de conteúdo. Agora ASMR, aquela questão que você fica fazendo os barulhinhos e tal, prefira os microfones condensadores, tá legal? Mas a princípio, esses microfones dinâmicos, eles entregam uma qualidade muito boa e eles têm excelente rejeição de ruído, tá legal? Esse é o microfone da F2C, o SL40X, um microfone somente XLR. Eu gosto muito dele, um corpo todo de metal, como eu falei, essa espuma dele aqui é muito boa. Ele tem um design muito bonito, na minha opinião, assim, bem direto ao ponto. Então, assim, ele ficaria bonito se eu tivesse 4 dele, assim, para um podcast, então se ele aparecesse nas câmeras, assim, ele ficaria bonito. Mas em termos de qualidade, assim, que ele entrega final, eu prefiro o K669D, assim, bem mais, tá? Não vou falar nem um pouquinho mais não, bem mais. Eu prefiro o K669D. Ele estaria assim na minha lista, o K669D, depois o AM8 e depois esse aqui, o SL40X, tá? Se eu fosse colocar os três em ranking, assim, vamos dizer assim, ranquear os três, então eles estariam nessa ordem aí, tá legal? Então esse é o áudio do microfone da F2C, o SL40X. O grande barato desses microfones até agora que eu mostrei para você é que dificilmente você vai ser taxado, tá? Então assim, é porque eles são microfones bem baratos e eu vejo várias pessoas comprando aqui até agora, nesse momento, e não foram taxados. Então, são microfones, claro que pode acontecer de você ser taxado, tá? Mas, assim, são microfones com um custo bem baixo. Então, mesmo se você for taxado, a taxa vai ser pequenininha, tá legal? Então, vale bastante a pena aí adquirir esses microfones, até porque comprá-los aqui no Brasil, você vai pagar um valor extremamente alto, infelizmente, tá legal? Então eu só queria ficar falando mesmo para você ouvir o áudio desse microfone, o áudio do microfone da F2C SL40X. Vamos lá pro próximo microfone. Agora começamos aqui com os microfones condensadores. Eu estou falando do microfone Wave 1 da Elgato. É um microfone que tem um excelente custo-benefício hoje e ele tem uma das grandes vantagens desse microfone é o Wave Link, tá legal? Esse programa que é um mixer, praticamente uma mesa de mixer que você tem diretamente aqui no seu computador. É um microfone muito bom, um microfone condensador da Elgato. O Wave 3 está muito caro e não vale a pena. Então o Wave 1, esse Wave 1 aqui, ele tem um excelente custo-benefício, você pode utilizar o Wave Link. Ele tem uma alta compatibilidade aí, ele é um microfone USB-C, ele tem uma alta compatibilidade aí com celular, por exemplo, Windows, Mac, e acredito eu, pelo que eu vi, ele também é compatível com PS4 e PS5. Pelo que eu vi. Tá legal? Assim, eu vi num site de compra informando que era compatível. Eu procurei no site da Elgato, não vi nada da Elgato falando. Então, se você quer usar ele com PlayStation 4 ou 5, eu sugiro antes mandar um e-mail para Elgato, tá legal? Para saber isso certinho. Mas normalmente funciona, esses microfones USB assim em si normalmente funcionam. Foi o que eu falei, tem um excelente custo-benefício, hoje o valor dele está muito baixo, então provavelmente o estoque dele vai acabar rapidamente, então adquira esse microfone aí pelo link aqui embaixo na descrição. Olha só, o grande problema dele é que ele tem um corpo de plástico, na minha opinião, tá? Esse é um grande problema em microfones.
Ele tem uns acessórios muito caros, ele não vem, por exemplo, com pop filter, não vem com shock mount, e se você quiser comprar esses acessórios, Elgato mete a faca. É muito caro mesmo e acaba não valendo a pena. Apesar de que ele diz que ele vem com pop filter interno, e o ideal pelo manual é você falar com uma distância mais ou menos assim, tá? Vou fechar um pouquinho assim, tá? Faz um legal aí, e aí bota numa distância mais ou menos assim. Eu tô falando um pouquinho só mais próximo, mas você vê que meus P's e meus B's não estão estourando lá, tá? Papé, pipapu, papé, pipapu. Então, se você falar nessa distância aqui, ele não vai estourar, tá? Ele tem ele é um microfone condensador. Eu tô com supressor de ruído ligado aqui no OBS, então você tá ouvindo aí a qualidade dele muito boa. Você tô com o ventilador de teto ligado, minha janela tá aberta, mas mesmo assim o áudio que você tá ouvindo está muito bom, acredito eu, no monitoramento tá muito bom aqui. Se você for falar um pouquinho mais perto dele, você vai precisar de um pop filter, mas se você colocar nessa distância aqui, então eu sugiro colocá-lo num braço articulado. Ele vem com um suportezinho aqui, ó, mas eu não sugiro colocar ele em cima da mesa, porque ele acaba captando aí seu teclado e tal, qualquer batida. Ele é muito sensível, até porque ele é um microfone condensador. Mas você está ouvindo aí, ele está fazendo um excelente trabalho, e juntamente com o programa da Elgato, Wavelink, você tem ali imensas possibilidades, sem contar que você pode também colocar os filtros, os mesmos filtros que você usa no OBS, você pode usar nele aqui diretamente e aplicar esses filtros, por exemplo, se você for usar no Skype, se você for usar no Meet, se você for usar no Google Talk, eu acho que esse é o nome, não sei, se for usar no Zoom. Então, onde quer que você pode usar no Twitch, por exemplo, então com uma qualidade muito melhor. Então, você pode utilizar gate, você pode utilizar supressor de ruído, esse mesmo que eu estou usando aqui, tá? Ou até melhores, que o Elgato também tem o próprio dela, o próprio redutor de ruído dela, e que também é muito bom, tá legal? E assim, então você pode utilizar todos esses filtros em praticamente qualquer programa ou qualquer local aqui no seu computador, tá legal? É claro que não vai funcionar via celular, tá? Eu acredito, até um pouco atrás ele não funcionava no Mac, esse Wavelink. Agora eu acho que já funciona, mas novamente eu não tenho Mac, então mas dá uma pesquisada aí para saber se o Wavelink já está funcionando no Mac. Acredito que sim, tá legal? Então esse é o Wave 1 da Elgato, microfone condensador com excelente custo-benefício. Hoje você consegue comprar esse microfone por menos, hoje, tá? Por menos de R$500. Ele pode chegar até a R$250, tá? Se você for procurar bem e tal. Você pode até comprar um usado mesmo, não tem problema nenhum. Esse microfone aqui, dificilmente ele dá problema, tá legal? Assim, a Elgato normalmente faz produtos de qualidade. Não tô sendo pago por ela, tá? Só falando assim, uma verdade mesmo. Então, um microfone muito bom, um microfone condensador da Elgato. Esse é o áudio dele do Wave 1. Não vale a pena comprar o Wave 3, compra o Wave 1 da Elgato. Beleza? Vamos lá pro próximo microfone. Agora nós temos aqui o microfone GX1, microfone condensador da Halo. Extremamente barato, tá legal? Então um microfone condensador com muito boa qualidade, na minha opinião, mas ele você precisa ajustar mais ele de supressão de ruído. É claro que, assim, apesar de ele ter uma cápsula maior do que a cápsula do microfone da Elgato, você vê que, assim, a qualidade do microfone da Elgato é melhor. Mas ele precisa, eu tô com o mesmo ajuste para todos eles, ajustes de supressão de ruído, compressão e o limitador também. Todos eles estão ajustados da mesma forma para todos os microfones, mas você vê que esse aqui, ele precisa de mais ajuste para poder eliminar ruídos, olha só. Aqui no meu OBS ele tá aparecendo que ele tá pegando ruído, tá legal? Então é um microfone extremamente sensível, muito sensível mesmo. E o ganho dele aqui do microfone tá no mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Então esse é um dos grandes problemas desse microfone aqui, mas vamos lá. Ele tem um botão múltipla função, esse botão único dele ele é múltipla função, você aperta uma vez, você aumenta ou diminui o ganho do microfone, você aperta mais uma vez, ele aumenta e diminui o volume que você recebe do Windows e também do seu monitoramento, que é monitoramento em tempo real. Todos eles aqui têm monitoramento em tempo real. O da Elgato é um pouquinho menos assim em tempo real, mas ele deu uma melhorada, o programa melhorou bastante, então o Wavelink. Então agora eu diria praticamente latência zero no microfone da Elgato, tá legal? Para você se monitorar.
E assim, eu consigo mutar ele aqui. O RGB dele é muito bom mesmo o RGB dele. É bem bonito e é bem discreto. Ele é um microfone muito pequeno mesmo. Novamente, olha aqui, ó. Meu celular do lado dele, é isso. Tá vendo? Então ele é bem pequeno mesmo. Tem uma boa... eu vou dizer assim, rejeição de ruídos não é muito boa dele, porque é um microfone condensador. Os P's e os B's, você vê que ele pega bastante, tá? Então ele precisaria talvez de um pop filter, ou então você falar um pouquinho mais distante dele. Um dos grandes problemas desse microfone aqui, na minha opinião, é que por ele ser extremamente compacto, esses ajustes aqui, essas entradas aqui embaixo, ó, a USB e a entrada de fone de ouvido também, num braço articulado fica uma coisa muito apertada. Fica muito apertado. Então você tem que se virar nos 30 ali para poder encaixar, tá? Esse suporte dele aqui não presta, então você não vai deixar esse troço em cima da mesa, tá legal? Mas assim, é um microfone que tem um valor bem baixo. Eu compraria esse microfone se eu tivesse precisando de um microfone condensador. Eu talvez pegaria esse microfone, tá? Mas assim, e eu tivesse com um orçamento muito baixo. Muito baixo mesmo. Mas eu preferiria, se eu tivesse um microfone assim mais versátil e tal, eu preferiria um AM8, porque ele tem entrada XLR e USB. E é um microfone dinâmico, então ele consegue ter uma rejeição de ruído maior, tá? Sim, de maneira geral. Mas se eu precisasse de um microfone condensador, porque o intuito é diferente, tá? Mais gaming e tal, esse microfone com certeza me ajudaria assim bastante, tá? Ele tá na mesma faixa de valor do outro que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, e ele é um microfone relativamente bom, tá? Uma das coisas que mais me chateia nesse microfone aqui é o botão. Então, o botão, se você der um toquinho, encostou nele, ele já meio que desregula. E eu acho que assim, o controle dele de ganho e de volume não, de volume você consegue ver até mexendo ali no Windows também. Você vai aumentando e aparece ali o botãozinho ali no Windows também mexendo, a barrinha no Windows mexendo, então é bem bonitinho. Agora, a parte de ganho não. A parte de ganho é muito assim desregulada, é muito desproporcional. Não existe um meio termo. Então você vê aqui, ele tá no mínimo do mínimo do mínimo e tá bem alto. Entendeu? Tá bem alto. Então, assim, se eu aumentar mais aqui, você vai ouvir até, sei lá, alfinete cair no chão. Então, assim, pra mim é ruim, mas pra quem faz ASMR, é excelente. Excelente. Então, é só você dar um ganho aqui, rapaz, vai ouvir até você coçar assim o rosto, você vai ouvir, cara. Você vai ouvir coçando, cara. Fica muito sensível mesmo. Então, para a pessoa que quer fazer isso, é um excelente microfone, tá? Excelente microfone mesmo para esse intuito. Simplesmente por causa do preço, tá? Existem microfones melhores? Claro que existem microfones melhores, mas por esse valor aqui, eu acho bem difícil de encontrar. O RGB dele é excelente. Ele tem um botão de mute aqui na frente, um botão físico mesmo, um botão múltipla função e um RGB muito bonitinho, tá? Você vê aí, ó, que mesmo com a luz estourando, se fosse, por exemplo, o RGB do AM8, você não consegue distinguir as cores. Aqui você tá vendo, ó, você consegue distinguir, porque o RGB dele é bem forte mesmo, mas consegue ser discreto, tá legal? Então, é um bom custo-benefício, na minha opinião, e principalmente para ASMR, é um microfone assim ideal, tá? A não ser que você queira um de padrões polares, com mais padrões polares e tal, porque isso aqui é só o cardioide, tá legal? Vamos lá pro próximo microfone. Agora, a gente está usando aqui o microfone DM20, um microfone condensador da Maono, ou da Maono, não sei como você queira chamar. Mas ele vem com um pop filter, essa é uma das grandes vantagens desse microfone. Eu estou ouvindo até o, sei lá, assim, pelo menos no meu monitoramento aqui, essa é uma das coisas, assim, um dos pontos ruins nesse microfone. Se você for fazer o monitoramento dele é muito sensível, é bem diferente do que você está ouvindo aí. Pelo menos aqui no meu OBS o áudio está baixo, eu vou chegar até mais perto para falar dele aqui. O áudio tá, agora ficou legal, o áudio está um pouquinho baixo ali, eu aumentei mais, mas assim, no meu monitoramento está bem alto, então é desproporcional o que você ouve com o monitoramento, tá legal? E para você regular é um pouquinho complicado. Esse botão que regula aqui embaixo, ele tem um botão, deixa eu mostrar para você aqui, ó.
aqui embaixo, esse é o botão de ganho do microfone. Ele não tem um botão de volume, então do Windows e tal. Você tem que ajustar isso lá no próprio Windows. Ele tem um botão de mute aqui em cima, tem um botão para você trocar o RGB e tem um botão de redutor de ruído. Eu nem vou apertar essa porcaria porque eu já fiz vários vídeos aqui sobre esse microfone e é uma das características que eu mais odeio nele, tá? Então é muito ruim a questão de o botão aqui, o efeito de, vamos dizer assim, o filtro de redução de ruído desse microfone. É um gate de baixíssima qualidade, tá legal? Esse é o áudio dele. Esse aqui é competidor direto com o outro que eu acabei de mostrar, o DX1, é isso? Da Halo. Então, assim, eles têm praticamente o mesmo valor. Ele não vem, o outro que eu mostrei anteriormente não vem com um pop filter, mas esse aqui vem com um pop filter e um shock mount. Mas questão de monitoramento é muito ruim, na minha opinião, por causa dessa sensibilidade. Mas para você fazer, por exemplo, a ASMR é muito bom, você consegue dar um ganho legal nele, não mais do que o outro é bem mais sensível do que ele. Ele é compatível com PlayStation 4 e PlayStation 5, o RGB dele também é bem poderoso, tá? Então é muito bom o RGB dele, é praticamente igual ao outro, mas ele aqui já tem ocupa o corpo todo, você vê lá, tá azulzinho e tal, deixa eu trocar aqui, ó. Ele é bem fiel, ó, você vê que é bem iluminado, o RGB dele é muito forte, cara, muito forte mesmo, você tem várias opções aqui de RGB, deixar o verdinho, então você vê ali ó, que mesmo com a minha luz aqui estourando, você vê que aqui em cima no microfone tá estourado, ó, a câmera, mas você vê que mesmo assim ele consegue pegar o verde, então o RGB desse microfone é muito bom, então você que quer fazer para gaming e tal, esse microfone, eu acho assim, um microfone relativamente bom. Eu não gosto do botão de ganho dele aqui embaixo, ele não tem botão de volume, a entrada do fone de ouvido dele é aqui na frente, ó. Tá? Aqui você vê que é USB atrás e outra aqui na frente, tá vendo? Fone de ouvido aqui na frente, USB atrás, então fica ele percebendo um de cada lado. Não sou muito fã desse, eu acho que deveria tudo ficar atrás. Esse botão dele de ganho aqui não é muito preciso, de ganho do microfone não é tão preciso, e você tem uns desenhos aqui na frente, umas bolinhas, tá vendo? Que em teoria era para você saber que tá aumentando, diminuindo, mas assim, ele acaba passando da bolinha, a bolinha fica lá para trás e tal, fica uma coisa muito desregulada, assim, entendeu? É um desenho que não faz muito sentido, assim. Seria mais fácil colocar setas, que aí ficaria mais prático, né? Seta para cá você aumenta, para cá para outro lado você diminui, uma coisa desse tipo, tá? Mas PBB, papepipapu, o pop filter faz um trabalho legal. Um microfone, eu não sou muito fã desse microfone, tá? Eu compraria ele não por causa do monitoramento, o monitoramento dele me incomoda bastante, porque fica muito sensível o monitoramento dele mesmo, pra mim aqui, tá? Mas nada que você não consiga depois regular, talvez no próprio Windows, e aí você consegue baixar uma coisa aqui, outra ali e tal. Mas eu acho que ele é um microfone muito desregulado, assim. Eu acho que o outro ele é um pouco melhor. Então consigo talvez ajustar o outro um pouquinho melhor. O botão dele também de ganho é também sensível igual o outro. Aí talvez vá só a questão de design. Se você prefere um microfone com esse design aqui, porque ele realmente tem um design bonitinho. Eles são praticamente do mesmo tamanho, tá? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Eles são praticamente do mesmo tamanho. Olha só, tá? Só que eu acho que ele também tem na versão preta. Eu peguei a versão branca, mas eu acho assim que o da Halo, eu acho ele um pouquinho melhor, tá? Até na questão da qualidade do áudio em si, a entrega final. Mas você tá ouvindo o áudio da Meon agora, tá? O DM20, e você ouviu o áudio do microfone da Halo anteriormente. É só voltar um pouquinho o vídeo e comparar aí os dois, tá? Para você tomar uma melhor decisão. Vamos lá pro próximo microfone. Agora nós temos um dos microfones que eu mais gosto aqui, o microfone A9, o microfone condensador da Fifine. Ele é praticamente a mesma coisa do A8 Plus.
Existe uma diferença, principalmente na questão dos RGBs e tal, mas assim, é basicamente o mesmo microfone. Todos os dois têm 3 cápsulas internas aqui e vários padrões polares. Agora eu estou utilizando o padrão polar cardioide. Ele é um microfone assim que tem 4 padrões polares. Ele tem RGB com várias opções, então essa é a grande diferença dele pro A8 Plus. O A8 Plus tem 4 opções de RGB, ele tem 8 opções, tá? Então são várias opções aqui de RGB, então tem, na verdade, 8 de um tipo, mais 8 de outro tipo. Assim, são várias opções. Eu não me ligo muito na parte de RGB, mas assim, o RGB dele você vê que aqui tá, ele tá um verde água, mas olha como é que tá pra você. Ó, tá quase que branco, porque tá estourando, então a minha luz deveria estar um pouquinho mais fraca pra você. Foi o que eu falei. É um microfone, assim, bem mais completo do que o microfone da Meono, tá? Mas você vê que o RGB da Meono é bem melhor do que o RGB daqui, a questão de intensidade de luz, tá? Mas assim, é um excelente microfone condensador. Ele tem um pop filter e ele vem com um shock mount também. Eu tô segurando ele aqui, eu não botei no braço articulado. Ele tem aqui, ó, atrás, ó, 2 botões. Deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Então ele tem o botão de ganho do microfone aqui em cima e o volume, tá, geral aqui embaixo. Então ele tem esses 2 botões distintos com uma pegada muito boa, esses microfones, esses botões. Então você tem o botão de ganho e o botão de volume. E assim, são bem precisos mesmo. Então você consegue ajustar muito bem a qualidade aqui, o ganho e o volume desse microfone. Ele tem um botão de mute aqui em cima, tá? Basicamente aqui na frente tem o botão que também é capacitivo dos padrões polares. Tá? Então ali você vê que é só um toque, ele vai alterando. O pop filter dele é muito bom. Eu cheguei a gravar vários voiceovers aqui, então quando eu quero fazer um vídeo somente com a voz e tal, eu já gravei vários somente com esse microfone. Ele tem uma qualidade muito boa. É o meu segundo microfone assim, condensador favorito que eu tenho aqui. Assim, eu gosto muito dele mesmo. Eu gosto também muito do Blue Yeti X, o que ele entrega, mas o Blue Yeti X ele tinha vários outros problemas, mas assim, esse microfone aqui para ASMR é excelente, para gaming é excelente, para podcast não é o ideal, assim, para criação de conteúdo é muito bom. Eu não sou muito fã do design dele, tá? Não gosto muito do design dele, mas assim, é um microfone que é o competidor direto do Quadcast por um valor bem mais baixo mesmo. Então, assim, ele comparado com o Quadcast, você pode escolher esse aqui tranquilamente que você vai estar de boa. Se você não achar o A9, você tem o A8 o A8 Plus, você pode comprar com o link aqui embaixo na descrição, tá legal? Não esquece de dar um like no vídeo também para ajudar aí, porque esse vídeo deu trabalho aí para fazer, para poder te ajudar, tá legal? Então, esse é o microfone A9 da Fifine, um microfone, como eu falei, que eu gosto muito mesmo. É a mesma coisa do A8 Plus, em questão do que ele entrega de resultado, tá legal? E, assim, é um microfone que, se você precisa de um microfone condensador, que é algo bom, assim, para ficar contigo bastante tempo, esse microfone aqui é o que eu recomendo, tá legal? Eu prefiro mais o A9 do que o A8 Plus, mas saiba que em termos de qualidade, ou seja, a cápsula que tem aqui dentro, as 3 cápsulas, é a mesma coisa nesse microfone e no A8 Plus, tá legal? Então, ó, esse é o som do A9, um microfone condensador da Fifine com 4 padrões polares, tá legal? Vamos lá pro próximo microfone. Agora a gente tem um outro microfone condensador, o microfone Fangdong, não tem nome, tá? Mas ele é uma imitação de outro microfone, mas ele não tem um nome específico que a gente possa chamar aqui. Ele é um microfone Fangdong, um microfone condensador da ProAr, tá? Então ele tem uma cápsula de 22 milímetros banhada a ouro, então ele tem um shock mount, ele vem com uma espuma também, tá? Ele vem com uma espuma também, eu não tô com a espuma agora, eu vou colocar daqui a pouco para você ouvir. Ele é um microfone extremamente robusto.
Ele tem uma qualidade muito boa pelo que ele entrega, tá legal? Eu gosto muito dele também, mas para minha voz eu prefiro outros. Mas assim, ele é um microfone muito bom. Já cansei de fazer vários vídeos com ele aqui e eu gosto muito do que ele entrega, tá legal? Ele não tem pop filter. Na minha opinião, para esse microfone ficar ideal, ele precisaria de um pop filter porque a espuma ela acaba abafando um pouco o áudio dele. Então ele acaba perdendo um pouco mais assim da riqueza de detalhes. Mas da mesma forma é um microfone assim muito bom. E ele é um microfone somente XLR, ele está conectado ali na minha interface, novamente a interface da Takstar, a MX630. Então assim, é um microfone bem barato, bem barato. Não fui taxado quando eu comprei ele, mas outras pessoas foram. Então assim, é por sorte, tá? É por sorte. E não vou dizer que você não vai ser taxado e tal, mas assim, existem grandes chances de você ser taxado. Então pensa bastante aí na hora de comprar esse microfone, tá legal? Os outros que eu mostrei aqui anteriormente, dificilmente você vai ser taxado. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu não vi ninguém reclamando aqui que foi taxado ou taxada quando comprou esses microfones que eu mostrei aqui anteriormente, tá legal? Pode acontecer. Você sabe, né? Uma caixinha de surpresa. Deixa eu colocar aqui a espuma. Agora eu vou falar direto nele aqui, ó, com a espuma, papé-pipapu, papé-pipapu. A espuma faz um excelente trabalho, na minha opinião, com relação aos P's e os B's, mas eu prefiro ele sem a espuma, tá legal? Então por isso que eu vou tirar agora aqui. Mas assim, ele sem a espuma, você precisa falar mais de lado. Você não pode falar diretamente nele, porque vai ser um problema para você com os P's e os B's. Papé-pipapu, papé-pipapu. Você vê que tá legal, porque eu tô falando um pouquinho mais de lado. Mas esse é o microfone da Fengdong, um microfone condensador, microfone na verdade Fengdong da ProAir, tá? Eu acho que, assim, não tem um nome específico, porque se você for fazer uma busca, você vai ter que colocar lá microfone Fengdong ProAir, tá? Então aí você vai acabar achando esse microfone aí, seja lá provavelmente na AliExpress e também aí talvez na Shopee, não sei. Mas se você for comprar na AliExpress, o link tá aqui embaixo na descrição, tá legal? Então se você precisa de um microfone condensador, uma característica assim mais profissional, uma pegada mais profissional, esse microfone é altamente recomendado, tá? Mas não esquece da questão infelizmente hoje eu tenho que estar falando sempre dessa parte aí da taxação, tá legal? Quando eu comprei, não fui taxado, tá bom? Então esse é o microfone Fengdong da ProAir. Então vamos lá pro próximo microfone. Esse agora é o microfone SM18EL da Takstar, um microfone condensador XLR, é o mesmo da Takstar TAC35. É um microfone com excelente custo-benefício. Então é o meu microfone assim de cabeceira, o meu microfone condensador que eu tô sempre usando. Então para fazer qualquer tipo de trabalho agora, até para dar as minhas aulas, normalmente eu uso esse microfone aqui. Apesar de ser um microfone condensador, o nível de ruído dele é bem baixo, tá? Bem baixo mesmo, mas ele consegue captar bastante detalhes assim na minha voz. Então ele é um microfone que encaixou perfeitamente pro meu tom de voz, tá legal? Então é um microfone assim muito bom. Ele vem com um shock mount e um pop filter, apesar de ser um shock mount que é feito de plástico, e o pop filter, ele não é aquele pop filter excelente e tal, mas ele faz um bom trabalho, tá legal? Então assim, melhor vir com eles do que vir com nada, tá legal? Então, mas assim, você tá ouvindo aí papé-pipapu, papé-pipapu. Então ele tá fazendo o trabalho dele, tá legal? O pop filter aqui. Questão de shock mount para um microfone condensador, assim, colocou, não encosta, tá? Independente de você estar com shock mount ou não, colocou ele no seu braço articulado, não encosta, porque pode ter o melhor shock mount do mundo, ele vai pegar a vibração, vai pegar isso, vai pegar aquilo, tá? Ele acaba não reduzindo praticamente nada, tá? Na prática acaba não reduzindo nada, é só mais uma questão estética, na minha opinião, tá legal? Mas assim, é o meu microfone favorito, é o SM18EL, que é a versão chinesa do TAC35, eu gosto muito desse microfone aqui,
e você está ouvindo o áudio dele aí agora ligado na interface também da Takstar MX630, tá? É um microfone que eu recomendo muito para você aí cantar, para você tocar algum instrumento, por exemplo, para você fazer criação de conteúdo. Eu jogo também com ele, eu jogo jogos aqui com ele, tá? Então, para jogar também é muito bom. Então, assim, o áudio que você vai estar entregando lá pra galera. Para criação de conteúdo, ASMR também é bom, tá? Eu prefiro para ASMR, assim, outros, um microfone com vários padrões polares, eu acho que é melhor. Mas, assim, ele entrega algo, assim, muito bom mesmo, e você consegue ter um controle muito bom, até porque ele está conectado à interface, então você consegue ter um controle muito bom ali do ganho do microfone. É o meu microfone preferido hoje, condensador, tá legal? É dinâmico, o meu microfone favorito é o K669D, e também o que você viu no vídeo logo no início, o VO7U, mas ele não entrou aí na lista por causa do valor dele, tá? Hoje com taxação, essas coisas todas, provavelmente ele vai sair quase a R$2.000, então não valeria a pena. Mas esse microfone aqui tá, sei lá, 250, 270 reais. Eu fui taxado nele, então eu comprei na AliExpress e fui taxado nele, e ele acabou saindo praticamente o mesmo valor do que se eu tivesse comprado ele na Amazon, porque na Amazon já tá tudo incluso, tá? Então você tem os dois links aqui embaixo se você quiser comprar esse microfone, tá? Não me arrependo de ter comprado na AliExpress, porque a taxação foi bem baixa mesmo, como eu falei, acabou saindo o mesmo valor do que na verdade eu paguei de taxação, assim, ele me custou R$260, uma coisa desse tipo, e fui taxado em R$70, tá? Basicamente isso aí. Então, assim, valeu a pena de qualquer forma, porque é um microfone, assim, muito bom. Eu gosto muito desse microfone, tá legal? Então, esse foi aí o teste, né, de 9 microfones que, na minha opinião, são excelentes, com diversas funcionalidades. Então, eu espero ter te ajudado a escolher, e se quiser adquirir qualquer um desses microfones e ajudar aqui o canal, tirar um pouquinho dessas grandes empresas, tá? Porque eles já ganham bastante. Então, se você quiser tirar uma parcela pequenininha deles e mandar aqui para mim, para que eu possa aí adquirir mais equipamentos para poder te ajudar a tomar uma melhor decisão, então compra com os links aqui embaixo na descrição. E não esquece também de curtir esse vídeo, que ajuda bastante. E é claro, se tiver qualquer dúvida com relação a qualquer um desses microfones que eu mostrei aqui hoje, só mandar ver aqui nos comentários. Se você me acompanha, você sabe que eu respondo praticamente todos os comentários, tá legal? Essa é uma comunidade de troca de conhecimento. Então você me ajuda e eu te ajudo, tá legal? É isso. Um abraço. Fui.